Todos nós estamos sentindo o aquecimento global na pele, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Estamos vivendo um momento crítico para o planeta em que os impactos das mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes. O Brasil, em especial, tem sofrido intensamente com desastres ambientais em todos os seus biomas. As queimadas atingiram níveis alarmantes em 2024. A Amazônia registrou mais de 38 mil focos de incêndio, o maior número para o mês de agosto desde 2010. Em setembro, a fumaça das queimadas cobriu 60% do território brasileiro, afetando a qualidade do ar e a saúde de milhões de pessoas. Neste episódio, nós vamos discutir as ações macro e o cenário atual de meio ambiente e das mudanças climáticas. Como as ONGs e outras instituições estão atuando para enfrentar esses desafios e quais são as soluções em larga escala e a curto prazo para lidar com a emergência climática, para frear essa crise. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais, e sejam muito bem-vindos ao podcast Febraban News. Hoje nós contamos com 2 especialistas que lideram importantes iniciativas socioambientais. Lúcio Vicente, diretor-geral do Instituto Acatu, focado em educação ambiental, na conscientização e mobilização para o consumo consciente. Bem-vindo, Lúcio. Obrigado pela presença. Obrigado você, muito bom estar aqui. Rodrigo Junqueira, secretário executivo do Instituto Socioambiental, que atua na proteção ambiental e na defesa dos direitos de comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, os quilombolas, os povos originários. Lúcio, muito obrigado pela sua presença também. Obrigado pelo convite para a gente fazer essa conversa, Mona. Lúcio, o Instituto Acatu tem desempenhado um papel fundamental na promoção do consumo consciente, né? Quais são as ações que vocês têm desenvolvido para mobilizar a sociedade e influenciar políticas públicas para um impacto positivo no cenário das mudanças climáticas? Bom, o Instituto Acatu trabalha há 23 anos para promover a educação e a comunicação em escala para um consumo mais consciente, aliado a uma produção responsável. A gente tem pelo menos 5 eixos de atuação, onde a gente também auxilia as pessoas a entenderem mais e melhor sobre como o consumo impacta efetivamente nas questões ambientais e sociais, né? Nenhuma escolha que você faz está alheia aos impactos ambientais e sociais. Então, desde que a gente nasce, nós somos já consumidores de recursos. Pensando nisso, o trabalho que a gente tem estabelecido é pautado em pesquisa. Então, a gente trabalha muito com pesquisa com o consumidor, entendendo como ele está vendo essas questões de mudanças climáticas e como está afetando efetivamente a vida dele, e quais as ações práticas que as pessoas estão fazendo para mudar um pouco o seu comportamento de consumo. Então esse é um dos eixos. A gente trabalha também muito próximo das empresas, trabalhando também para assessorá-las nesse contato melhor com o consumidor, né? Como trazer mais transparência, mais informações sobre os produtos, para que os consumidores possam ter o maior recurso, né, os maiores atributos ali para poder fazer as melhores escolhas. Trabalhamos aí muito com a educação de base, então o Acatu também trabalha com mais de 9 mil escolas públicas no Brasil, disseminando a educação de base para a sustentabilidade com crianças, professores. Além de um trabalho de advocacy, então a gente também está envolvido em melhorar o âmbito regulatório no Brasil, melhorar as leis brasileiras para o fomento da sustentabilidade em diversos níveis, e também da formação de influenciadores num campo expandido, não só do influenciador digital, mas de influenciadores, lideranças novas, comunitárias, corporativas, para influenciar, de alguma maneira, a sociedade a olhar para a sustentabilidade com mais embasamento, com mais critério, e fazer essa correlação ser mais natural possível. Uhum. Rodrigo, o Instituto Socioambiental trabalha diretamente com comunidades tradicionais e áreas de conservação. Como é que vocês têm lidado com os desafios em proteger esses territórios e as populações? E como que isso se relaciona com as ações macro de combate a mudanças climáticas? O Instituto Socioambiental completa 30 anos esse ano e a gente tem como missão reconhecer e valorizar a diversidade socioambiental no Brasil. E para a gente valorizar a diversidade socioambiental no Brasil, a gente precisa reconhecer quem reside, quem mora, quem faz parte da nossa história, né? Que são os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas de forma geral, que são tão invisibilizados ao longo da nossa história. Então, a instituição, ao longo desse tempo,
incide em processos relacionados a contribuir para a valorização dessa sociobiodiversidade, para contribuir para a defesa, né, dos direitos desses povos, sempre ao lado dessas comunidades, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Nunca à frente, né? Nós não falamos por eles, nós falamos com eles. Então, não dá para a gente pensar em enfrentamento das mudanças climáticas sem reconhecer a importância desses povos. Então, a gente hoje discute muito soluções baseadas na natureza, mas muitas dessas soluções desconhece ou não valoriza O saber o deles. saber deles e a forma deles lidarem com isso. Porque há muitos anos eles já mostraram como é que era. Só que talvez a ambição, a soberba, né, do homem branco não olhou muito para isso. E agora a gente está pagando esse preço. Então, o ISA, ao longo dessa nossa trajetória, trabalha muito nesse aspecto, né, de contribuir para a definição dessas políticas que valorize e reconhece os direitos desses povos e dos seus territórios. E junto com isso, um trabalho bastante interessante de reconhecimento também e de fomento das economias da biodiversidade. Não é só de pastagem, de boi, de soja, de milho que vive esse Brasil, né? A gente tem uma biodiversidade muito grande, com conhecimentos associados dos produtos e dos serviços que esses ecossistemas fornecem. E essas populações, que são nossos parceiros históricos e que a gente está junto com eles, fornecem isso. E a gente, como sociedade, deveria ser capaz de olhar mais por isso, porque as soluções do que a gente está vendo agora passa muito por aí. Uhum. Lúcio, você estava falando antes, né, da coisa da educação, né, nas escolas. Eu queria te perguntar se você acha que há mais consciência hoje em dia, porque é uma dúvida que eu me coloco, porque hoje se fala muito mais no assunto e a gente tem imagens de queimadas, imagens de desertificação. Então, todo esse trabalho que vocês estão fazendo e que outras ONGs estão de conscientização, você acha que isso avançou? Avançou até pelo exemplo de canais de comunicação que foram aprimorando e foram dando mais visibilidade para a agenda ambiental. É inegável que quando a gente olha a evolução do assunto, principalmente na participação, né, da sociedade, principalmente com as redes sociais, as pessoas minimamente sabem o que hoje as mudanças climáticas estão causando, né? Simplesmente pelo fato de que os impactos estão chegando muito mais próximos, né, na nossa vida no dia a dia. E quando a gente fala de gerações, né, a gente está falando também de pessoas que nasceram já num ambiente em que isso é bastante fomentado nas discussões. Então, as novas gerações, elas estão não necessariamente mais engajadas, elas estão mais sensibilizadas ao fato de que elas já nascem com essa perspectiva da necessidade de atuação e de melhoria dos impactos. E uma das coisas que tem movimentado muito essa parte da educação é como a gente correlaciona as coisas, né? Então, o impacto causado em algum bioma brasileiro, ele tem uma diversidade de causas, né? São diversos tipos de atitude humana que acabam levando à questão do desmatamento, ao aquecimento global. Então, essa correlação, ela pouco a pouco está começando a fazer parte da vida das pessoas, em que o consumo, por exemplo, é a base praticamente de sustentação de soluções ou de problemas. Então, as novas gerações e principalmente esse advento das comunicações tem ajudado muito a fazer com que as pessoas se engajem mais pelo assunto ou pelo menos entendam minimamente qual é o risco disso para a gente. Então, como é que a gente pode incentivar o setor privado e a sociedade a terem práticas mais conscientes de consumo sustentável que realmente impactem positivamente o meio ambiente? Acho que a gente fala sempre como sendo uma responsabilidade compartilhada, né? Então, não dá para você colocar a responsabilidade unicamente num ente de uma cadeia produtiva, no governo, o consumidor. Óbvio que, guardadas as proporções, você tem níveis de responsabilidades diferentes. Então, quem escolhe um produto para colocar na prateleira deve garantir todo o processo, né, de diligência que aquele produto tem para poder chegar à mão do consumidor. Então, existe uma responsabilidade de cadeia que infringe diretamente sobre as empresas. Então, se eu não escolho o produto A, mas escolho o produto B, e se esse produto B tem um impacto negativo, sou eu que estou dando essa oportunidade. Então, as empresas têm um fator de incisão direta em soluções quando elas, primeiro, olham para dentro das suas próprias operações,
mapeiem os riscos do que elas infringem diretamente no meio ambiente. E um ponto que eu trago também como uma avaliação é que grande parte das empresas que fazem seus relatórios de sustentabilidade muitas vezes não situam as pessoas sobre o real impacto da cadeia onde ela atua dentro das questões de impacto ambiental e social. Então, muitas vezes as empresas vão e trazem só o lado do impacto positivo causado, ao invés de contar também qual é a dificuldade de se trabalhar na produção de qualquer produto, né? Normalmente a gente pensa que é só a produção de alimento, mas não. A produção, a utilização da biodiversidade vai para tudo que está ao redor usa recursos da natureza. Então, esse aspecto das empresas, primeiro, acho que tem um olhar para dentro. Como é que eu influencio a minha própria cadeia produtiva? Como é que eu defino melhor os meus fornecedores? Como é que eu crio uma cadeia que possa ser educativa também? Porque não adianta você só ser restritivo. Ter os melhores fornecedores leva a criar uma informalidade ainda maior, porque fornecedores que não fornecem para você vão fornecer para outro. Então, dentro de uma agenda em que você trabalhe o empresariado olhando para as próprias cadeias, você consegue ajudar a melhorar os produtos e serviços. E do campo governamental, aumentar o âmbito regulatório para potencializar produtos sustentáveis, né? A gente teve, no âmbito da reforma tributária, por exemplo, uma discussão grande sobre atributos de sustentabilidade garantirem uma menor tributação, para promover, inclusive, essa oferta no mercado. E do outro lado, você também tem o consumidor, que cada vez mais sensibilizado, ele se mobiliza para escolhas melhores e faz com que, indissociavelmente, as empresas tenham, né, essa atenção, porque elas podem perder mercado. O consumidor ele migra muito facilmente hoje se ele identifica que uma empresa não tem esse compromisso socioambiental. Uhum. Rodrigo, em um cenário de mudanças climáticas tão aceleradas como a gente está vendo, quais são as principais ações que o Instituto Socioambiental tem realizado para garantir a proteção e o desenvolvimento sustentável de áreas de conservação? Bom, eu acho que é importante hoje no marco jurídico, né, brasileiro, a gente olha, entende isso como a gente chamado das áreas protegidas, né, que são as terras indígenas, as unidades de conservação, sobretudo, e eu acredito que a sociedade como um todo precisa entender que boa parte dessas áreas tem pessoas que residem ali, que têm as suas histórias, né? Que têm soluções que eles desenvolveram ao longo do tempo e que a gente precisa dar a necessária visibilidade e os apoios necessários para que isso aconteça. Acho que historicamente parecia que isso era uma coisa de ambientalista, de indigenista, né? Mas eu acho que o tempo foi passando e o que a gente está vivendo agora, não se trata mais disso. Acho que as soluções elas estão intrinsecamente relacionadas a gente ser capaz de fazer as diferentes intersecções e as conexões para que a gente consiga entregar mesmo as soluções para esse enfrentamento das mudanças do clima. Então, quando a gente olha para um produto florestal que foi ancestralmente desenvolvido por essas comunidades e chega na prateleira aqui em São Paulo, a gente está ajudando isso, a gente está fazendo uma contribuição efetiva para isso. Acho que a gente chega num momento em que a gente precisa agora praticar mais, né, Mona? Acho que o discurso agora ele está muito disseminado. Dificilmente ainda a gente encontra pessoas, eu acho que as empresas, todo mundo que tem um posicionamento político de mercado, você não, a não ser os negacionistas, claro, mas você não defende mais essas questões. Agora, da prática para a teoria ainda tem uma grande distância. Então, eu acho que nós estamos ao longo desse tempo fomentando muitas essas ações, junto a essas populações, através da valorização desses produtos, de contribuir para inserir nos mercados, de dar essa visibilidade comunicacional, fomentando também não só a conservação desses territórios, mas também a restauração deles. Acho que a gente chegou num momento da história e do que está acontecendo com o clima do mundo e do país, que não basta mais conservar o que está aí. A gente precisa fomentar a restauração desses territórios. Você pode dar 2 ou 3 exemplos assim práticos assim do que você citou?
Historicamente, os povos indígenas do território indígena do Xingu, que ficam no Mato Grosso, quando esse território foi demarcado, as nascentes deles ficaram fora desse território. Nós trabalhamos com ele com parcerias em diferentes áreas durante muitos anos. Eles nos convidaram, né, nos convocaram, né, a poder fazer um trabalho de engajamento, sensibilização e colocar a mão na massa para recuperar essas nascentes que estavam fora nas fazendas. Isso há quase 20 anos atrás iniciou uma campanha chamada Icatu Xingu, que quer dizer Salve a Água Boa do Xingu, para promover a recuperação dessas áreas. Ao longo desse tempo, a gente fomentou que os plantadores de soja, de capim, né, que plantam pastagem para o gado, pudessem se engajar nessa história, porque a água é um bem que não é só importante para os indígenas, é bem importante para todo um território. Só que eles não sabiam plantar, né, árvores. E disseram para a gente, olha, plantar árvores só através de mudas, como a gente conhece, isso tem uma pouca chance de dar certo. E a gente desenvolveu essa tecnologia, que hoje a gente denomina de muvuca de sementes, que a gente adaptou o maquinário que planta soja, que planta capim, para plantar floresta. Então, hoje, isso fomenta uma rede de sementes de coletores indígenas, agricultores familiares, que gera renda para essas famílias, que, por sua vez, recupera essas áreas degradadas, você planta água, você planta oportunidades, porque isso você não está só plantando uma floresta para dizer que você tem uma floresta, mas Como isso é que planta regula. água? Planta água nesse sentido, se você plantar floresta, essa água vai voltar. Uhum. Né? Então, voltar na cabeceira, isso você ajuda a regular o clima, né, local, o microclima, provavelmente isso vai também contribuir com o bom desempenho da sua safra, seja ela qual for. Então, esses processos eles estão interligados, né? Um outro exercício, isso aconteceu no Mato Grosso, foram plantados aí mais de 10 mil hectares, numa trajetória que ainda é muito pouco dentro do tamanho, porque olha o que aconteceu com a queimada, né? Então a gente precisa estar muito atento para isso, porque esses esforços eles demandam muito engajamento, muitos recursos, né? E você destruir isso é muito fácil nesse sentido, né? Então uma intersetorialidade promovida na prática, ele é fundamental para que a gente consiga ter a sustentação de exemplos como esse. Para que, ou em vários lugares do Brasil, essa recuperação de áreas e plantios de áreas elas possam acontecer. E não é porque para dizer que você é ambientalista, mas porque é isso para a gente conseguir ou contribuir para a regulação do clima e para a gente conseguir melhorar o impacto que está colocado aí. Um outro exemplo, acho que importante de dizer, são esses produtos da sociobiodiversidade, né, como a pimenta, a castanha, o babaçu, vários desses produtos que eles estão aí, que é pouco conhecido pela população, sobretudo dentro dos centros urbanos, e que hoje o ISA contribui através de diferentes iniciativas, como a Rede Origens Brasil, dentre outras, para fazer com que esse produto você pague um preço justo na ponta para esse produtor e que ele possa também, ao mesmo tempo, chegar na prateleira. E aí, Mona, eu queria te mostrar aqui esse exemplo, um outro, né? Aqui até para você, né, a instituição entregar aqui em mãos para você, né? Uma publicação aqui do Xingu que conta um pouco essa história que eu te falei aqui rapidamente, né? E em um outro território que a gente atua também, lá no Alto Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na divisa com a Colômbia e com a Venezuela, tem essa pimenta, a pimenta Baniwa, dos povos Baniwa, que são parceiros nossos, uma pimenta excelente aí, que está na culinária, né, a pimenta em pó, que são inúmeras espécies que estão aí reunidas, mas não é uma pimenta, só uma pimenta, ela está preenchida de histórias, de sentido, né, de ancestralidade desses povos, e aí depois vocês podem ler e ver aqui, né, um pouco
a história dessas pimentas e das pessoas, sobretudo mulheres, que fazem isso acontecer, né? Então, é um trabalho digno, né? Um trabalho de valorização dessas comunidades. Como vocês se mantêm? Nós como uma organização da sociedade civil, né, nós temos diferentes parcerias de diferentes ordens, né, de doações, de projetos que a gente disputa, né, no chamado mercado de projetos, em editais, tanto de apoiadores de dentro do Brasil como de fora do Brasil, mas sempre com muita autonomia, muita independência para poder fazer esse nosso trabalho, né? Então a sociedade civil contribui, né, dentro dessa história, sempre junto também olhando para esses outros entes, né, o governo, as empresas, né, e sempre fazendo essa mescla, né, institucional, que é o que a gente precisa aí para nossa aprimoramento da nossa democracia. Então, falar nisso, o papel das ONGs e das instituições é crucial no contexto das mudanças climáticas, né? Vocês acreditam que há sinergia suficiente entre ONGs, governo e setor privado? Ou a gente precisa de mais parcerias para que as ações ganhem escala? É uma pergunta interessante, porque eu acho que tem grandes projetos que são consolidados por conta dessa multiplicidade de atores. Então, quando você tem efetivamente a iniciativa privada, governo e sociedade civil atuando, o impacto local ele é muito mais forte do que individualmente. Então, acho que o grande aspecto aqui é de que o mundo hoje pede menos protagonismo individual e mais protagonismo coletivo. Então, as ONGs conseguem trazer a realidade da ponta, a realidade da vivência e do impacto ambiental, do impacto social. O governo pode reger diversas iniciativas, principalmente nessa facilitação das instâncias governamentais no território. Então, tão importante quanto você ter o apoio da instância federal é você trabalhar no âmbito da municipalidade, né, de como esses territórios também têm o apoio governamental local para ajudar as organizações a atuarem com todas essas pessoas, esses grupos étnicos, inclusive o Rodrigo trouxe. E a sociedade privada, o empresariado, ele tem um grande papel, porque ele pode não só fomentar o investimento financeiro, mas também trazer à luz de disseminação do impacto com muito mais veemência do que as próprias organizações conseguem fazer em escala. Então, as empresas têm condições, por exemplo, de trazer para público e principalmente para o consumidor. O Rodrigo trouxe, por exemplo, um produto da sociobiodiversidade aqui, que quando ele está na gôndola do supermercado, talvez passe despercebido se ninguém contar a história. Então, uma pimenta junto da outra pimenta é uma pimenta, mas quando uma pimenta vem com esses atributos de que foi feito por uma comunidade que também tem majoritariamente mulheres, isso ganha outro tipo de roupagem. Então, essas camadas, elas são possíveis quando você tem diferentes atores olhando para um propósito. E eu acho que nesse caminho é o que a gente consegue construir com um melhor impacto. Pode falar. Complementando um pouco, eu acho que a gente não tem outro caminho, né? Eu acredito que o reconhecimento realmente de que esses setores precisam, as soluções elas precisam ser encontradas por essa, é uma espécie de ou precisa ser uma orquestração desses setores, né, para dar conta dessas soluções que são muito desafiadoras. E eu vejo que a gente tem, ao longo dessa jornada, dessa trajetória, bons exemplos, outros nem tanto, outros, né, que realmente têm dificuldades do reconhecimento e do olhar do outro, né? Porque esses atores eles não têm os mesmos interesses. Eu acho que isso tem que ser reconhecido. Agora, eu conseguir olhar o interesse do outro no sentido de que ele não é mais ou menos importante do que o meu, me colocar no lugar do outro, né, sabendo fazer as concessões, sabendo construir o que é possível dentro do limite onde cada um está, é super importante, né? Eu acho que a intransigência, né, a negação, né, é o que impede da gente conseguir avançar, né? E em algum momento eu comentei aqui também, porque eu acredito que as práticas elas são fundamentais para que a gente possa, sobretudo, construir a confiança.
Porque se a gente não tem confiança nesses processos, é muito difícil a gente avançar. Uhum. Agora, em relação especificamente, antes da gente terminar, as queimadas que a gente está vendo aí, né, acontecendo direto em todos os lugares do Brasil, né, o que dá para fazer em termos de... Vocês estão atuando? Sim, a gente atua de diferentes formas, né? Então, mesmo lá no Parque Engenheiro do Xingu, a gente tem um trabalho de longo prazo, né? O que é chamado do bom manejo do fogo, né? Porque o fogo ele chega de um jeito hoje de forma tão avassaladora pelo que aconteceu nesses últimos tempos, por causa do desmatamento, por causa do ressecamento da vegetação. Então, não é que não existia fogo antes ou não entrava, é que hoje isso está meio descontrolado. Então, plantar as árvores, recuperar essas áreas e poder, de fato, responsabilizar os incêndios e o fogo criminoso, né? Porque tem muito, é fundamental. Então, hoje existe aí, está sendo agora várias medidas, né, que em cima da crise está sendo adotadas para poder minimizar o impacto, mas a gente sabe que a chance, né, não é a chance, já está dado que esses eventos extremos climáticos eles vão acontecer cada vez em menos tempo, né? Então, no nosso caso, a gente trabalha aí em muita veemência de, né, tratar aí da nossa contribuição em cima desses aspectos que tem a ver com as regulamentações, né, que estão colocados, e no campo poder trabalhar um pouco que aquele conhecimento que antes era suficiente para eu colocar um fogo e poder manejar o fogo, hoje não é mais. Então, tem todo um trabalho educativo, né, que é feito nessa frente, justamente para com essa nova realidade, né, do clima no mundo, a gente considere para adotar as medidas de adaptação. Porque se a gente não olha para essas medidas de adaptação, esses eventos que um ano é seca com muita queimada, no outro ano é enchente com muita chuva. Então, a gente precisa urgentemente, né, e cada vez mais aprender, né, em processos de adaptação para que a gente consiga, como Ailton Krenak diz, né, adiar esse fim do mundo que, né, esperamos que ele não aconteça, mas que do jeito que a gente está indo, e sem esse comprometimento efetivo da sociedade como um todo, de todos os atores, que o curto prazo não vai levar a gente a muito longe, ele de fato aconteça. Quem quiser trabalhar com vocês, como é que faz? Bom, para o Acatu é só entrar em contato pelo site acatu.org.br. As redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, no YouTube a gente também tem, é só procurar Instituto Acatu. No nosso caso também, nosso site é socioambiental.org, né? www.socioambiental.org, todas as redes. Tem um link lá, Trabalhe Conosco, então de tempos em tempos tem as oportunidades, né? Não só para trabalhar em São Paulo, para trabalhar em vários escritórios que a gente tem espalhados pela Amazônia. Então, havendo a oportunidade, né, candidatem-se lá. Eu estava pensando mais como voluntária também, né? Como voluntária também, né? Eu acho que a gente não tem especificamente um trabalho, um programa de voluntariado, mas eu acho que a vontade, o interesse, né, ele sempre é possível, né? Ao longo da nossa história a gente sempre estabeleceu muitas relações, né, não só de emprego, né, e que será muito bem-vindo aí as contribuições de quem quer ajudar aí nessa construção. Tá certo. Bom, quero agradecer demais a presença aqui dos nossos convidados, Lúcio Vicente, diretor-geral do Instituto Acatu. Obrigada, Lúcio. Rodrigo Junqueira, secretário executivo do Instituto Socioambiental. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Iniciativas em larga escala, né, são fundamentais para frear a crise climática, mas também ações pequenas de cada um de nós, né, no seu dia a dia. É preciso uma colaboração entre todos para que a gente possa ver mudanças efetivas em prol de um desenvolvimento sustentável. Agradecemos a você por nos acompanhar até aqui. Confira os outros episódios do Febraban News e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima!